Glória a Deus, já voltamos, hein? Estamos celebrando a segunda ceia juntos. Não muito misturados ainda, né? Só juntos. Nós temos tomado todos os cuidados possíveis que as regras do governo têm exigido e têm orientado. Todo o distanciamento, toda a higienização. Inclusive aqui alguns irmãos podem estar vendo na live que esses irmãos que estão aqui, eles estão juntinhos, né? Não estão com distanciamento. É porque essas duas alas foram reservadas para a família, ok? Então a família já está junto sempre e ela pode ficar junto aqui também. E os demais locais estão todos com distanciamento para as pessoas que sentam-se individualmente. Achou aí? Êxodo, capítulo 20, o 12, é um versículo só que nós vamos ler. Diz assim: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Se a gente ler o 21:17, diz assim: quem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. Hoje é um dia diferenciado. Eu quero desejar a todos os papais um feliz Dia dos Pais, a todos que estão aqui presentes, a todos que estão na live. Que Deus abençoe e nos capacite. É uma tarefa bem complexa. Ser pai é uma tarefa bem complexa. Eu creio que é um dos maiores desafios da vida é ser pai, mas o Senhor possibilitou a muitos de nós a termos filhos, sermos pais. E aqui, esse trecho que nós lemos aqui no Velho Testamento, no Antigo Testamento, ele diz: honra o teu pai e honra tua mãe, para que te prolongue os teus dias sobre a terra, para que te vá bem. Hoje na escola bíblica, o pastor Rodrigo, ele ministrou sobre o princípio da honra aos pais. Se você não pôde assistir, está no nosso canal do YouTube, você pode entrar lá e ouvir a ministração de hoje pela manhã, foi muito enriquecedora. E eu vou pegar algumas palavras dele, que apesar de eu estar lá gravando, eu estava na câmera, mas eu estava ali também prestando atenção e anotando algumas coisas. E ele falou sobre a diferença de honrar e de obedecer. E ele usou essa frase dizendo: obediência é o que eu tenho que fazer, querendo ou não. Mas muitos de nós crescemos, né? E chegamos a formar as nossas próprias famílias. E aí isso muda para nós. Nós já, depois que formamos a nossa família, já não devemos, já não precisamos mais obedecer aos nossos pais. A gente sai dessa categoria para uma outra. Eu creio até mais importante, mais difícil, não sei. Mas é a categoria da honra. Agora ele mencionava sobre isso. E eu vou repetir algumas coisas que ele disse, porque nós falaremos o mesmo tema praticamente. E ele estava falando a respeito de honrar, porque honrar não é algo obrigatório como a obedecer. Eu faço porque eu quero agradar. Honrar, eu faço porque eu quero agradar. Honrar é porque eu quero dar valor, porque eu quero dignificar a pessoa, dar grandeza a ela, homenagear, dar a ela lugar de destaque.
E aí você pode dizer assim: pá, pastor, mas isso, foi lá que o Senhor falou para Moisés, dos 10 mandamentos. Então vamos lá. Ultimamente eu ando pegando dos 2, né? Você não tem desculpa. Vamos lá ver o que Jesus falou em Mateus, no Evangelho de Mateus. É o próprio Jesus que nos ensina. Vamos ver o que ele fala sobre isso. Porque, segundo o próprio Jesus diz, ele diz que ele veio cumprir a lei, né? E não desobedecê-la. Você achou aí Mateus capítulo 15? O verso 1 diz assim: então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, olha lá, Deus ordenou dizendo: honra a teu pai e a tua mãe. É o texto que nós lemos em Êxodo. Ele repete aqui. E aqui é o próprio Jesus falando com eles: honra o teu pai e a tua mãe. E quem maldisser ao pai ou à mãe, que morra de morte. Interessante isso, né? Morra de morte. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, ou algumas traduções está escrito é corbã, o que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar a seu pai e nem a sua mãe. E assim, vocês invalidam, pela vossa tradição, o mandamento de Deus. Jesus agora está falando para eles: olha, vocês também, vocês estão preocupados que os meus discípulos não estão lavando as mãos para comer, mas vocês fazem algo pior do que isso. E aí ele diz assim, a respeito dessa oferta, quando você vê nessa tradução corbã, diz assim: essa oferta chamada corbã é uma oferta, é uma palavra aplicada a um presente, ou uma oferta feita no templo. E ela era declarada como presente dedicado a Deus, num sentido especial. Uma vez que um presente era oferecido sob declaração de corbã, esse tipo de oferta, ele não podia ser retirado ou levado de volta, o cara não podia se arrepender. Ele deu aquilo para o Senhor, ficava no templo, seja o que fosse. E era considerado totalmente dedicado para uso especial no templo. Aí olha o que Jesus fala com eles. Fala assim: Jesus repreendeu os fariseus por incentivarem as pessoas a trazerem tais presentes para o templo. Traga corbãs para o templo, tragam coisas importantes que vão ficar aqui, você não pode levar de volta, enquanto negligenciavam a responsabilidade de cuidar dos pais. Vocês estão preocupados com lavar mãos, e vocês praticam algo muito, muito grave que eu estou vendo aqui. Vocês incentivam as pessoas a darem ofertas corbãs, ofertas fortes, ofertas de voto, e vocês que com alguns recursos deviam cuidar dos seus pais, vocês não cuidam, vocês abandonam os seus pais, e vocês não honram os seus pais. Ele disse: isso é muito grave. E aí você pode falar assim: ah, pastor, mas você não sabe o pai que eu tenho, ou o pai que eu tive. Alguns eu sei, né? Mas a maior parte a gente realmente não conhece. E existem vários tipos de pais. Eu não quero aqui entrar muito no detalhe, não sou psicólogo. Mas queria eu destaquei aqui 6 tipos de pais. Eu acho que enquadra quase todos nós aqui. Vamos pensar um pouquinho nesses pais que temos aqui. Pais autoritários. Eles estão sempre mandando. Tipo, manda, faz o que eu estou falando e cala a boca.
Tipo aquele assim, engole choro. Tem ouvido isso, Nilo? São pais autoritários. Pais autoritários geram filhos temperamentais. É um problema. Precisamos tomar cuidado e alcançar em Deus temperamento. Um outro tipo de pais são os permissivos. Não impõem limites e criam os filhos com dificuldade em lidar com as suas emoções e de se relacionar. Aquele pai muito autoritário, ele gera algumas coisas negativas, mas um pai muito liberal também, ou pais muito permissivos, não colocam limites, também a criança fica sem regras, né? Ela fica terrível. Minha esposa é professora, e aqui tem vários professores e diretores de escola. Quando eu me reúno com eles para conversar, é assustador o que a gente ouve. Porque a geração atual é uma geração muito permissiva, né? Não, deixa. Né, Rodrigo? Não pode mais usar a vara, né? Pelo menos na psicologia atual não pode, né? Mas não tiraram a vara da Bíblia ainda, tá? Ela continua lá. Mas os pais permissivos também não é uma coisa boa. Eles criam filhos que vão ter dificuldade de lidar com as suas emoções e até de se relacionar. Tem outro tipo de pais possessivos. São os superprotetores. Criam os filhos que depois não sabem tomar uma condução. Não sabe pegar um aplicativo, não sabe tomar um ônibus. Porque a vida inteira o pai levou, buscou, fez, aconteceu e tal, né? Aqueles pais possessivos, exagerados. E aí quando o filho tem que encarar o mundo lá fora, ele não sabe nada praticamente, porque fizeram tudo para ele, né? E aí ser pai possessivo também não é muito legal. A gente precisa encontrar um meio termo disso aí, né? E tem os pais sem amor. São só 6, tá? Podia ter várias outras classificações, mas são só 6, é bem rapidinho. Ele tem dificuldade de amar os filhos, de mostrar amor. Talvez ele ama, mas ele é um pai estranho, é um pai que não declara. E irmãos, me perdoem, não são palavras que dizem, que se escrevem, eu te amo. São o quê? São ações. E muitos pais conseguem escrever, eu te amo. Muitos pais conseguem até verbalizar, mas eles não conseguem mostrar isso na prática. E a pessoa não consegue sentir amada. E aí criam filhos também incapazes de amar, de dar afeto. Isso acaba passando. E a pessoa ela não recebe, às vezes aquilo fica na vida dela, na estrutura dela, e depois ela tem dificuldade de fazer, ela começa a multiplicar isso que aconteceu com ela. Tem os pais dos extremos. Irmãos, isso aqui a gente vê bastante, tá? O pai é inflexível e a mãe é maleável. Ou ao contrário, a mãe é inflexível e o pai é maleável. Isso também é bastante complicado, porque criam filhos divididos e inseguros. Então, o ideal é que haja um equilíbrio nesses tipos de pais, né? E tem um dos que eu considero aqui um dos melhores, o sonho de consumo, são pais preparadores emocionais. Eles valorizam os estados emocionais e criam filhos que têm autonomia e sabem se governar. Isso é sonho de consumo, né? Mas se nós estamos enquadrados em algum dos 5 acima, não tem problema. Nós podemos pedir ao Senhor, porque enquanto a vida ainda dá para consertar um monte de gente, não dá, irmãos? Dá para consertar um monte de coisas na gente. Pronto, consertei a frase. Dá, enquanto a vida, há esperança. Não está nada perdido ainda, a gente ainda pode consertar muita coisa.
E quando no Antigo e no Novo Testamento o Senhor ordena para honrarmos os nossos pais, Ele está dizendo assim, ó, não importa que tipo de pai você e eu temos ou tivemos. Pastor, você está falando sério? Não. Seríssimo. Não importa se eles foram bons pais ou pais ruins. Se eles eram pais cristãos ou não cristãos. Se eles obedecem e zelam pelo nosso Deus ou não. Não importa. Você leu aqui comigo. E aqui depois que ele diz, honra o teu pai e a tua mãe, não tem mais nenhuma classificação para os pais que devem ser honrados. Porque se é seu pai e se é sua mãe, tem que ser honrado. Não importa a qualidade que ele tenha. E eu sei que isso vai doer para muitos hoje. Porque nós vivemos e prezamos por fazer coisas que é gostoso fazer, né? E honrar um pai e uma mãe que não é muito bom, ou que é muito péssimo, é uma tarefa difícil, não é uma tarefa fácil. Mas não dá para a gente cortar da Bíblia. O Senhor mandou honrar. Você tem que honrar o seu pai e a sua mãe, independente de quem eles são. E a gente sabe que muitos pais erraram na criação. Eu errei. Eu às vezes olhava para a Adriana e falava assim, nós faltamos muito nessa aula. Né? Porque tem situações que a gente não sabia lidar, não sabia como fazer. E a gente ficava assim, nós faltamos nessa aula, não é possível, nós cabulamos. Como que resolve isso? Negócio de criar filho, todo dia uma coisa nova, né? É uma coisa impressionante. E muitos pais erraram na criação. Muitos violentaram os filhos de vários tipos de forma, de várias formas, com palavras, com atitudes, com grosserias, com violências físicas, com violências verbais. Maltrataram, outros espancaram, outros judiaram e criaram nessas crianças, nesses adolescentes, nesses jovens e até em adultos, eles criaram com essas ações paredes e bloqueios emocionais muito terríveis. Por isso que às vezes a gente reclama dessa psicologia moderna, né, que não pode nada, qualquer coisa chama a polícia. Mas sabe o que é, irmãos? A gente também tem que encontrar, mesmo dentro do cristianismo, a gente tem que encontrar também e entender que na sociedade existe muita violência. E aí o governo entra no meio disso, e lógico que tem algumas coisas aí, alguns outros interesses, mas o governo ele entra no meio e começa a decretar leis para ver se não chega tanta criança nos hospitais toda danificada, por adultos covardes que bateram até sangrar, até desmaiar e até matar. E aí a polícia, a justiça, os legisladores, eles falam, a gente tem que pôr uma regra. Então a regra é... E aí isso também gera um outro tipo de problema que a gente não tem tempo de conversar hoje. Mas todas essas excessividades, esses erros, esses maus tratos, geraram danos terríveis em pessoas. E paredes e bloqueios emocionais. E você vai entender onde eu vou chegar com isso. Esses bloqueios emocionais, eles são muito perigosos. E eles atrapalham muito a felicidade e o desenvolvimento das pessoas. Muitas vezes a pessoa, ela quer prosperar, ela quer ir para frente, mas ela começa a lembrar de palavras que muitas vezes os próprios pais disseram: você não vale nada, você é um lixo, você nunca vai ser nada, você nunca vai prestar para nada, sabe essas coisas? E às vezes a pessoa, ela deixa de prosperar porque ela se pega, esses bloqueios que foram causados dentro dela. E muitas vezes ela não consegue se relacionar
bem com os outros, bem com seus novos cônjuges, não consegue se relacionar com seus filhos, e isso quando a gente não reproduz dos filhos o que fizeram com a gente. Isso também, e falo para você por experiência própria, várias coisas da minha vida, foi a minha esposa ou até meus filhos que mostraram que eu estava agindo conforme eu fui criado. E tinha coisas que tinham que mudar. E teve coisas que eu tive que pedir perdão para eles. É verdade, eu estou replicando. E isso é natural para todos nós. Nós acabamos fazendo coisas que fizeram conosco. E há pais que abandonaram, eles abandonaram os seus filhos, e agora estão por aí, perdidos em vícios, jogados pelas ruas, pelas calçadas, em situações deploráveis. Outros sumiram no mundo, desapareceram, né? E nunca mais voltaram. Isso gera muita dor no coração de quem está vivendo ou já viveu esse tipo de coisa. Saber que tem um pai, que tem uma mãe, mas não faz ideia aonde está. Ou até sabe que está, mas está jogado na sarjeta, está em algum lugar por aí, nesse mundo afora. E outros nem sequer conheceram os seus pais. E aqui eu estou falando de pai nesse momento. O pai, geralmente, alguns também não conheceram mãe, mas uma grande parte não conheceram o pai. E aí eu queria que você pensasse um pouco comigo sobre o mundo encantado, o mundo de fada. Pastor, que história é essa? É quando a gente é criança, não tem aqueles contos de fada que conta na escola contavam pra gente, né? Tinha os desenhos da fadinha, essas coisas todas. E você sabe que muito disso, da nossa criação, a gente traz isso para a nossa vida de uma forma que nós também começamos a sonhar com mundos encantados. A gente começa a sonhar com princesas. Os homens começam a sonhar com princesas. E as mulheres começam a sonhar com príncipes encantados. Eu acho que é o pastor Cláudio Duarte que ele brinca, né? Que o cara sonha com um príncipe, ela sonha com um príncipe, mas na verdade vai ganhar um Shrek, né? E ele sonha com uma princesa e vai ganhar uma Fiona, né? Do desenho lá. Mas brincadeiras à parte, a gente também sonha bastante, a gente viaja com um monte, né, de ilusões e tal. E muitas vezes a vida real é diferente dessa vida da fantasia. E a gente também, muitas vezes, nós olhamos para a família do outro. E a gente fala, uau, se minha família fosse igual àquela. Ah, como eu queria ter um pai daquele, como eu queria ter uma mãe daquela, como eu queria ter um irmão, uma irmã daquela, como eu teria uma família daquela. Eu tinha um chefe que ele dizia assim, a grama do vizinho é sempre mais verde. Mas é que você não sabe o trabalho que dá para deixar aquela grama daquele jeito. E nós começamos a nos comparar com os outros, com as outras famílias, com famílias que a gente acha que é perfeita. E muitas vezes nós ficamos no mundo da fantasia, no mundo encantado. Nós sonhamos com tantas coisas. Mas sabe, queridos, nessa noite eu queria que você refletisse um pouco que essa fantasia, ela não é nada mais do que uma ilusão. Na verdade, nós temos que enfrentar os pais que nós temos. Nós temos que enfrentar a nós mesmos, pais que somos. Temos que olhar, quando eles nos advertem de alguma coisa, de alguma atitude, a gente tem que parar e refletir, uau, isso aqui está pegando para mim, hein? Ah, mas eu tenho 50 anos, eu tenho 70 anos, eu tenho 90 anos. Não, irmão, é tempo de mudar. É tempo, nós podemos mudar. E tem um outro erro que a minha geração, ou várias gerações, mas a minha, eu acho que ela é perita nisso, né? Eu vejo isso muito, converso com muita gente
de igreja e de fora da igreja. E muitos de nós geralmente viemos de famílias mais rígidas, né? E os nossos pais de famílias mais rígidas ainda, né? Meus pais contam que meus avós não precisavam ameaçar nada. Eles só olhavam para o camarada, já sabia que depois que a visita fosse embora, o couro ia comer, né? Hoje, você está conversando, a criança invade a sua conversa, ela pula em cima, ela pula na mesa, derruba, né? Então assim, as famílias eram muito rígidas. E muitos de nós, o que a gente faz? A gente falou, não, eu não vou criar desse jeito não, eu vou criar mais na boa, né? E todos fizeram acréscimos nas suas famílias, né? Vamos tentar criar o nosso filho de uma forma bem diferente, a gente vai ser bem bonzinho. E eu quero dizer para a maioria dos pais que essa receita não deu muito certo. Muita coisa que a gente tentou consertar dos nossos pais, avós, bisavós lá, a gente acabou estragando a receita. Isso são palavras de muitos especialistas. Nós temos uma geração complexa. Mas muita coisa do remendo que a gente foi fazer. Falar, fizeram isso comigo e eu não vou reproduzir isso. Só que reproduziu coisa que também não foi muito legal, porque muitos de nós ficamos muito permissivos. E isso não foi bom. A receita, nem todas as receitas deram certo nessas mudanças. Posso dar um exemplo? Só um, vai. Será que nós, as pessoas aí da minha geração mais ou menos, será que a gente deixava de fazer um serviço para os nossos pais? Se eles falassem, lava a louça, põe o lixo para fora, passa o pano no chão, aspira seu quarto, arruma a sua cama. Será que nós, na nossa geração, a gente deixava de cumprir essas ordens? Eu duvido. Eu duvido. Como é o quarto da geração de hoje? Como é quando a gente pede para um filho fazer uma coisa? Não, eu já vou. Eu já vou. Uau. E a gente passa alguns sufocos, né? Você fala 1, 2, 3, 4, 5 vezes. E o já vou de hoje é assim, eu vou, mas tipo assim, quando eu tiver um tempo e você está pedindo isso meio-dia, mas tipo lá para as 11 da noite eu vou lavar a louça. Beleza, pai? Até lá você já lavou para ele, né? Mas nós fizemos alguns remendos aí que não deram certo, né? E na verdade nós sonhamos muito com um mundo perfeito, mas esse mundo não existe. O mundo real, irmãos, ele é cheio de complexidades, de dificuldades para a gente enfrentar. E a gente volta para a questão do tipo do pai que nós temos ou que nós tivemos. Dizem alguns ministros da palavra que as frustrações com os nossos pais muitas vezes nos impede de enxergarmos Deus como um pai. As frustrações que nós temos com os pais, eu falo nós, eu me incluo, não é denegrindo os meus pais, mas eu me coloco como nós. Eu tenho bons e excelentes pais, mas eu me coloco nós para ficar no pacote, tá? E as frustrações que temos, e principalmente essas pessoas que viveram frustrações muito pesadas, de algumas que eu relatei aqui, essas pessoas elas têm dificuldade de entender Deus Pai, o Abba Pai, o Pai de amor, o Pai bondoso. E eu quero te dar essa notícia de que o seu pai, não é o meu caso, mas o seu pai pode ter sido o pai mais difícil, mais complexo, mais terrível do mundo. Uma pessoa que te frustrou, uma pessoa que te decepcionou e que te fez tantas coisas, mas eu quero te dizer, tem uma reposição de pai aí, tem o Abba Pai, tem o paizinho querido, tem um Deus que te ama e que te adotou.
E Ele diz: eu sou seu pai. E muitas vezes nós não conseguimos, nós temos tanta dificuldade de entender a paternidade, que quando nós olhamos para Deus, nós vemos Deus como alguém muito longe, muito distante, o soberano, o magnífico, o supremo. Mas Ele diz: eu sou seu pai, eu cuido de você, nos mínimos detalhes da sua vida, eu amo você. Alguns especialistas dizem que os filhos, quando eles são pequenos, eles têm a figura do pai como um grande herói, né? O pai, quando ele é pequenininho, o pai é o herói dele, para muitos, né? Que estão ali convivendo com o pai. E depois a criança vai crescendo, e esse conceito dá uma mudada, né? Alguns mantêm, mas uma boa parte deles mudam. E se eles descobrirem em nós defeitos, falhas graves, esse relacionamento começa a ficar comprometido, e aí vem muitos desgastes e muitas decepções. Aqueles que foram de alguma forma violentados, como eu relatei ali em cima, e que não cresceram com seus pais, ou tiveram, essas pessoas têm muita dificuldade de se relacionar com Deus, porque elas foram feridas, elas foram machucadas, foram violentadas, e elas não conseguem entender esse amor de Deus, esse carinho de Deus, essa paixão de Deus por nós. Eles não conseguem. E nesse dia comemorativo, nem que isso seja um dia comercial, mas vamos dizer, separaram esse dia para dizer que é para lembrar dos pais. Então vamos aproveitar esse dia. Nesse dia comemorativo, eu quero te chamar a perdoar o seu pai. Eu vou repetir. Nesse dia comemorativo do Dia dos Pais, eu quero te chamar a perdoar o seu pai. Amém. Glória a Deus. Pastor, mas é possível? É possível. Independente do que ele fez ou que ele não fez, do que você sonhou e de todos os sonhos que ele frustrou em você, eu te chamo a perdoar o seu pai. Eu perdoar o meu. Espero que meus filhos me perdoem. E que você que está aqui presente ou está na live, possa hoje liberar perdão para o seu pai. Pastor, você não sabe a raiva que eu tenho do meu pai. E aí, essa pessoa que está falando isso, ela tem muitas, mas muitas razões. Provavelmente nesse momento que eu estou falando com ela, estou falando com você, você está com um ódio muito grande do seu pai. Talvez se você encontrasse ele, você queria até talvez violentar ele, fazer algo que ele fez com você, retribuir, prender, jogar ele na prisão, fazer alguma coisa muito terrível, não sei. Porque quem foi muito maltratado, muitas vezes quer vingança. E a palavra do Senhor diz para mim, diz para você, independente do tipo de pai que nós tivermos, Ele nos chama a perdoar eles, hoje. Ó, pastor, é o seguinte, eu não sinto a mínima vontade de perdoar aquele cara. Aquele cara sequer eu tenho coragem de expressar na minha boca que ele pode ser pai. Oi, o Senhor nos chama hoje para perdoar essa pessoa que tanto te feriu. Para aqueles que tiveram pais sensacionais, essa palavra nem está servindo muito. Mas eu acho que todos nós aqui temos motivos e razões, com escala muito diferente uma do outro, proporções muito diferentes, mas todos nós temos perdão a liberar para os nossos pais. E aqui eu estou falando especificamente para o pai.
E vou dizer uma coisa para você, e eu tenho que experimentar isso na prática, eu tenho que viver isso, de que perdão não é um sentimento. Eu não sinto muitas vezes, porque se eu estou chateado, aborrecido, entristecido, decepcionado, se eu estou assim com alguém, eu não tenho a mínima vontade de liberar perdão para ela, porque essa pessoa me frustrou, ela me machucou profundamente, ela me magoou muito, e eu não tenho vontade de perdoar. E aí eu vou te dar essa notícia, que a maioria de vocês sabe, mas é só para a gente lembrar, que perdão não é um sentimento. Perdão é o quê? Perdão é o quê? Ah, o pastor Nilo é pastor, ele sabe. Mas perdão é o quê, igreja? Hã? É uma escolha, é uma decisão, sem nenhuma relação com o sentimento, e dizer contra todos os sentimentos: eu vou perdoar o meu pai, eu vou perdoar. Rosângela, pode vir, irmãos. Decida hoje perdoar seu pai. Libera perdão para ele, porque isso vai trazer cura para você. Quando nós conseguimos perdoar ele, sabe o que vai acontecer? Nós vamos mudar de plataforma. Nós vamos sair desse sentimento que muitos têm de rancor, de mágoa, de raiz de amargura, de tristeza, de decepção, de tudo isso. E você vai sair desse sentimento para o nível de perdão, que é decisão. Eu decido perdoar ele. Não estou sentindo nada, mas eu vou perdoar ele. Ok. E aí, nós podemos mudar de estágio. Desse ponto para a honra. Uau! Porque se nós não honrarmos os nossos pais, a nossa vida vai ficar travada, é a palavra da manhã hoje. A nossa vida vai ficar retida. Nós vamos ficar amarrados, a nossa vida não vai prosperar. Honra o teu pai e a tua mãe para que te vá bens e para que te prolonguem os dias sobre a face da terra. E eu te desafio hoje a liberar perdão para ele. E você vai dizer: pastor, eu não consigo nem mencionar isso, mas o Espírito Santo mora em você, e ele vai te capacitar a falar. Ele vai te dar força para você dizer assim, uma oração. Talvez ninguém do seu lado vai ouvir, mas o Espírito Santo vai te dar força para você falar: eu decido perdoar o meu pai. Uau! Vamos ficar em pé, por favor. Se você está vivendo algo que está dentro desse contexto, busca força no Espírito de Deus e comece a orar pelo seu pai. Enquanto eles vão ministrar um cântico, ore pelo seu pai. Talvez você tenha que orar primeiro por você, não é? Para dizer: Senhor, mexe na minha estrutura. Eu estou tão fragilizado que eu não consigo, mas capacita, eu quero falar agora, eu quero expressar, eu quero liberar perdão, eu quero decidir nessa noite liberar ele, ao ponto que eu vou sair dessa fase que eu estou hoje, para um dia poder honrar o meu pai. E a partir de hoje, dessa decisão, eu já estou mudando de fase na minha vida, e eu vou cumprir o que o Senhor diz. Eu vou honrar meus pais. Pode orar, igreja.